Boa noite, Goiânia! A voz potente de Leonardo ecoou pelo estádio Serra Dourada lotado, com mais de 50 mil pessoas vibrando em uníssono. Era sábado, 23 de setembro, e o show fazia parte da turnê Coração Sertanejo, que percorria o Brasil, celebrando os 40 anos de carreira do cantor. As luzes do palco criavam um espetáculo de cores que se refletia nos rostos emocionados da multidão, enquanto o cheiro característico de poeira e cerveja se misturava ao ar quente do cerrado goiano. Leonardo ajustou o violão nas mãos, sentindo a familiaridade reconfortante das cordas sob seus dedos calejados. Aos 62 anos, ainda sentia a mesma adrenalina de quando subia no palco pela primeira vez. Há décadas. O público respondia com gritos ensurdecedores e bandeiras tremulavam por toda a arena, criando um mar de cores e emoção. "Vocês estão prontos para uma noite inesquecível?" gritou ele no microfone, provocando uma nova onda de histeria coletiva. "Porque eu vim aqui para cantar as músicas que vocês carregam no coração." As primeiras notas de Não Aprendi Dizer Adeus começaram a soar, e a multidão se transformou em um coro gigantesco. Leonardo caminhava pelo palco com a desenvoltura de quem nasceu para aquilo. Sua camisa branca impecável, contrastando com o colete de couro marrom que se tornara sua marca registrada. Os cabelos grisalhos, penteados para trás, davam-lhe um ar de galã maduro que ainda fazia suspirar fãs de todas as idades. Na primeira fila, Conceição Aparecida dos Santos, de 73 anos, segurava firmemente a mão de seu marido, Antônio Carlos dos Santos, de 76 anos. Casados há 52 anos, eles haviam economizado durante meses para comprar aqueles ingressos caríssimos. Para Conceição, ver Leonardo ao vivo era um sonho que guardava há décadas. "Antônio, olha só como ele canta bem de pertinho", disse ela, gritando para ser ouvida acima do som das guitarras e dos gritos da multidão. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervoso, mas de uma emoção que transbordava pelos poros. Antônio sorriu, apertando carinhosamente a mão da esposa. Embora não fosse um grande fã de música sertaneja como Conceição, havia aprendido a amar aquelas canções ao longo dos anos, simplesmente porque elas faziam sua mulher feliz. E vê-la radiante daquele jeito, com os olhos brilhando como uma adolescente, fazia todo o esforço financeiro valer a pena. "Você está mais bonita que a primeira vez que te vi dançando no forró da igreja", disse ele no ouvido dela, provocando um sorriso que iluminou o rosto enrugado, mas ainda belo de Conceição. No palco, Leonardo terminava a primeira música e se preparava para a segunda. Seu olhar experiente varreu a multidão, uma prática que desenvolvera ao longo dos anos. Gostava de observar as pessoas, de ver como sua música tocava cada coração de forma única. Era nesses momentos que sentia o verdadeiro peso de sua responsabilidade como artista. "Essa próxima música", disse ele, aproximando-se do microfone central, "é para todos os casais apaixonados que estão aqui hoje, porque o amor verdadeiro não tem idade, não tem tempo, não tem limite." As luzes se suavizaram, criando uma atmosfera mais íntima, apesar da grandiosidade do evento. Leonardo começou a tocar os acordes iniciais de Temporal de Amor, uma de suas composições mais românticas e tocantes. A multidão se acalmou ligeiramente, muitos casais se abraçando e se balançando suavemente ao ritmo da melodia. Conceição fechou os olhos e se deixou levar pela música, lembrando-se de todas as vezes que havia dançado aquela canção com Antônio na sala de casa, depois do jantar, quando os filhos já estavam dormindo. Eram momentos simples, mas que construíram uma vida inteira de felicidade compartilhada. "Lembra quando dançávamos isso na cozinha?", sussurrou Antônio, envolvendo a esposa em um abraço carinhoso. "Como se fosse ontem", respondeu ela, encostando a cabeça no peito do marido, sentindo as batidas do coração que a acompanhavam há mais de meio século. Leonardo continuava cantando, mas algo chamou sua atenção na primeira fila.
No meio de toda aquela multidão jovem e agitada, havia um casal de idosos abraçados de uma forma que o tocou profundamente. Não era apenas um abraço casual, era um abraço carregado de história, de amor construído ao longo de décadas, de cumplicidade que só o tempo pode criar. Conceição e Antônio balançavam suavemente, completamente alheios ao mundo ao seu redor. Para eles, naquele momento, não existia estádio, não existia multidão, não existia nada além da música e do amor que os unia. Os cabelos brancos de ambos brilhavam sob as luzes do palco, e suas faces enrugadas expressavam uma paz e contentamento que contrastavam com a agitação típica de um show. Algo se moveu dentro do peito de Leonardo. Ele havia visto milhares de casais em seus shows ao longo dos anos, mas havia algo especial naqueles dois. Talvez fosse a forma como se olhavam, como se ainda descobrissem coisas novas um no outro depois de tanto tempo junto. Talvez fosse a maneira como as mãos se encaixavam perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça que encontraram sua completude. O cantor continuou a música, mas seus olhos voltavam constantemente para o casal. Conceição havia aberto os olhos e agora cantava junto, palavra por palavra, como se a letra houvesse sido escrita especialmente para ela. Antônio, mesmo não conhecendo a música tão bem, acompanhava o ritmo e sorria vendo a alegria da esposa. Temporal de amor que vem, temporal de amor que vai, cantava Leonardo, mas sua voz começou a falhar ligeiramente. Não por problemas técnicos, mas por emoção. Havia algo naquele casal que o estava tocando de uma forma inesperada e profunda. Na segunda estrofe, Leonardo percebeu que Conceição estava chorando. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção pura, de um sonho sendo realizado, de uma vida bem vivida sendo celebrada através da música. Antônio, percebendo as lágrimas da esposa, a beijou suavemente na testa e a abraçou ainda mais forte. Foi nesse momento que Leonardo sentiu sua própria garganta se apertar. O gesto simples, mas carregado de tanto amor e cuidado, o atingiu como um raio. Ele pensou em sua própria vida, em seus relacionamentos passados, nas oportunidades de amor verdadeiro que talvez tivesse deixado escapar em nome da carreira e da fama. Temporal de amor eterno, que não passa, que não sai, continuou cantando. Mas sua voz estava visivelmente emocionada. A banda, percebendo a mudança no cantor, ajustou automaticamente o ritmo, dando mais espaço para que Leonardo processasse o que estava sentindo. O público, em sua maioria, não havia notado o casal que tanto chamara a atenção do cantor. Estavam focados na performance, cantando junto, gravando vídeos, vivendo o momento à sua maneira. Mas Leonardo não conseguia tirar os olhos de Conceição e Antônio. Quando chegou ao refrão final, algo extraordinário aconteceu. Leonardo parou de tocar, completamente. As cordas do violão ficaram mudas e sua voz cessou no meio de uma frase. A banda, surpresa, também parou gradualmente, criando um silêncio quase ensurdecedor no estádio gigantesco. 50.000 pessoas ficaram em suspense, sem entender o que estava acontecendo. Alguns acharam que era um problema técnico, outros pensaram que fazia parte do show. Mas Leonardo estava parado, olhando fixamente para a primeira fila, com os olhos marejados. "Pessoal, me desculpem", disse ele finalmente no microfone, sua voz embargada. "Mas acabei de ver algo que me tocou muito." O estádio ficou ainda mais silencioso, se isso fosse possível. Até mesmo os vendedores ambulantes pararam de gritar, criando um momento de expectativa coletiva. Leonardo desceu do palco principal e caminhou em direção à primeira fila, ainda segurando o violão. Conceição e Antônio, que até então estavam em seu próprio mundo, suddenly perceberam que o cantor estava vindo em sua direção. O rosto de Conceição ficou vermelho de surpresa e emoção. "O seu nome, senhora?" perguntou Leonardo, estendendo o microfone para ela. Conceição",
Ela gaguejou, sem acreditar que estava conversando face a face com seu ídolo. E o senhor? Antônio Carlos, respondeu o marido, com a dignidade simples dos homens de sua geração. Há quanto tempo vocês são casados? Conceição olhou para Antônio, como se precisasse de confirmação, embora soubesse a resposta de cor. 52 anos, disse ela, a voz tremendo de emoção. Um murmúrio de aprovação percorreu o estádio. 50.000 pessoas começaram a entender o que havia chamado a atenção do cantor. 52 anos, repetiu Leonardo, balançando a cabeça em admiração. E vocês ainda se abraçam como se fosse o primeiro encontro? Antônio sorriu, passando o braço ao redor da cintura de Conceição. Todo dia eu descubro algo novo nela para amar, disse ele, simplesmente. A resposta provocou uma onda de ahs, emocionados pela multidão. Pessoas começaram a chorar, tocadas pela simplicidade e verdade daquelas palavras. Leonardo sentiu os próprios olhos se encherem de lágrimas. Pessoal, disse ele, virando-se para o público, eu canto sobre amor há 40 anos. Escrevi centenas de músicas sobre esse sentimento, mas nunca vi o amor verdadeiro tão claro quanto o que acabei de ver aqui. Ele se virou novamente para o casal. Conceição. Antônio, vocês me ensinaram algo hoje. Me lembraram do que realmente importa na vida. Conceição estava chorando abertamente agora, não conseguindo conter a emoção de ter seu amor reconhecido e celebrado publicamente por seu ídolo, diante de 50.000 pessoas. Posso fazer uma pergunta? Continuou Leonardo. Qual é o segredo de vocês? Como fazem para manter o amor vivo por tanto tempo? Conceição olhou para o marido, procurando as palavras certas. Acho que é escolher amar todo dia, disse ela, finalmente. Mesmo quando é difícil, mesmo quando não temos vontade, é uma escolha que a gente faz toda manhã quando acorda. Antônio assentiu, apertando a mão da esposa. E é perdoar, acrescentou ele. Perdoar os erros pequenos, as palavras duras, os dias ruins, porque no final o amor é maior que qualquer problema. O estádio estava completamente silencioso, exceto por alguns soluços emocionados espalhados pela multidão. Leonardo limpou discretamente uma lágrima que escorreu pelo rosto. Vocês são um exemplo, disse ele, para mim, para todo mundo que está aqui hoje. Obrigado por me lembrarem do que é o amor verdadeiro. Ele se inclinou e beijou a mão de Conceição. Depois cumprimentou Antônio com um aperto de mão respeitoso. Esta próxima música, disse Leonardo, voltando ao palco, é dedicada ao amor de vocês e ao amor de todos os casais que escolhem amar todo dia, apesar das dificuldades. As primeiras notas de Se Ainda Existe Amor começaram a soar. Mas desta vez havia algo diferente na voz de Leonardo. A música, que ele havia cantado milhares de vezes ao longo da carreira, agora carregava um peso emocional completamente novo. Cada palavra parecia ter sido redescoberta. Cada verso ganhava uma profundidade que tocava não apenas quem ouvia, mas principalmente quem cantava. Conceição e Antônio permaneciam na primeira fila, ainda processando o que havia acontecido. Para eles, aquele momento já havia superado qualquer expectativa que pudessem ter sobre o show. Conceição segurava a mão do marido com uma força renovada, como se quisesse ter certeza de que aquilo não era um sonho. Antônio, você acredita no que aconteceu? Sussurrou ela, sem tirar os olhos de Leonardo no palco. Filha, em 52 anos ao seu lado, aprendi que os milagres acontecem quando menos esperamos, respondeu ele, beijando suavemente a orelha da esposa. No palco, Leonardo terminava a música dedicada ao casal, mas algo havia mudado irreversivelmente nele durante aqueles minutos de interação. Marcos Vinícius, seu empresário há 15 anos, observava dos bastidores com uma expressão preocupada. Conhecia Leonardo o suficiente para saber quando algo o havia tocado profundamente.
E geralmente isso significava mudanças inesperadas no roteiro do show. Pessoal, disse Leonardo, aproximando-se novamente do microfone central. Vocês me perdoem, mas preciso contar uma coisa para vocês. A multidão aguardava em silêncio respeitoso. Havia uma energia diferente no ar, como se todos soubessem que estavam presenciando algo especial, um momento que seria lembrado muito além daquela noite. Eu tenho 62 anos, continuou Leonardo, sua voz carregada de emoção. 40 anos de carreira, centenas de shows, milhões de pessoas que já passaram na minha frente. E hoje, aqui em Goiânia, eu aprendi sobre o amor de uma forma que nunca tinha aprendido antes. Ele gesticulou em direção ao casal na primeira fila. Conceição e Antônio me mostraram que eu posso cantar sobre amor a vida toda. Mas ainda há muito para aprender sobre o que significa realmente amar alguém. Leonardo se sentou no banquinho que ficava no centro do palco, pegando o violão acústico que usava para os momentos mais íntimos dos seus shows. Vocês sabem, eu já fui casado 3 vezes, disse ele, com uma honestidade crua que surpreendeu até mesmo sua equipe. E das 3 vezes, eu achei que sabia o que era amor. Mas sempre colocava a carreira em primeiro lugar. Sempre achava que tinha tempo depois para cuidar dos sentimentos. A confissão pessoal criou uma atmosfera ainda mais íntima no estádio gigantesco. Pessoas pararam de filmar com os celulares e simplesmente escutavam, absorvendo cada palavra. Hoje, vendo esses dois ali, Leonardo apontou novamente para Conceição e Antônio. Entendi que amor não é um sentimento que você sente às vezes. É uma escolha que você faz todo santo dia, como a dona Conceição falou. No meio da multidão, outras histórias começavam a se desenrolar, inspiradas pelo momento. Na arquibancada superior, Júlia Mendonça, de 45 anos, segurava a mão de seu marido Carlos Eduardo após uma semana difícil de discussões sobre dinheiro e trabalho. As palavras de Leonardo pareciam falar diretamente para os problemas que vinham enfrentando. Carlos, sussurrou ela, quando foi a última vez que escolhemos nos amar em vez de apenas dividir as contas? Carlos olhou para a esposa, vendo lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Havia semanas que conversavam apenas sobre problemas práticos, esquecendo completamente de se conectarem emocionalmente. Júlia, eu nem lembro, admitiu ele, passando o braço ao redor dos ombros da esposa. Mas quero lembrar, quero que a gente lembre. Enquanto isso, Leonardo continuava sua reflexão improvisada no palco. Sabe o que mais me impressionou no que o seu Antônio falou? Perguntou ele, olhando diretamente para o casal. E ele disse que perdoa os erros pequenos, as palavras duras, os dias ruins. Eu nunca fui bom nisso. Leonardo fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos, claramente lutando com emoções que não esperava sentir publicamente. Minha primeira esposa, Patrícia, tentou me dizer isso várias vezes, que eu estava sempre correndo, sempre focado no próximo show, no próximo disco, na próxima conquista, e que ela só queria que eu parasse para vê-la, realmente vê-la. A honestidade brutal do cantor estava criando ondas de emoção por todo o estádio. Muitas pessoas se reconheciam na história, lembrando-se de relacionamentos perdidos por falta de atenção, por priorizarem outras coisas em detrimento do amor. Patrícia morreu há 5 anos, continuou Leonardo, sua voz quase falhando. Câncer, e nos últimos dias dela, sabe o que ela me disse? Que não se arrependia de ter me amado, mas que gostaria que eu tivesse aprendido a amar de volta enquanto havia tempo. O silêncio no estádio era quase palpável. 50.000 pessoas prenderam a respiração, tocadas pela vulnerabilidade crua de um dos maiores ícones da música sertaneja. Conceição, na primeira fila, tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ela se lembrou de todas as vezes que teve medo de perder Antônio, de todas as discussões bobas que poderiam ter se tornado ressentimentos permanentes se eles não tivessem aprendido a perdoar e recomeçar. Seu Leonardo, gritou ela,
sua voz frágil, mas determinada, cortando o silêncio. Nunca é tarde para aprender a amar direito. As palavras simples da idosa ecoaram pelo estádio como uma revelação. Leonardo sorriu através das lágrimas, assentindo agradecidamente. A senhora tem razão, Dona Conceição, disse ele. Nunca é tarde. Leonardo se levantou do banquinho e caminhou até a beira do palco novamente. Pessoal, eu estava planejando cantar mais 15 músicas para vocês hoje. Mas sabe o que vou fazer? Vou cantar apenas mais 3 e vou dedicar cada uma delas a um tipo de amor diferente. A multidão murmurou. Alguns decepcionados por o show estar sendo encurtado, outros curiosos sobre o que viria a seguir. A primeira, disse Leonardo, voltando ao violão, é para o amor que escolhe perdoar, para os casais que passam por tempestades, mas decidem reconstruir depois da chuva. Ele começou a tocar, Depois da Chuva, uma de suas músicas menos conhecidas, mas profundamente tocante. A letra falava sobre recomeços, sobre plantar flores depois das tempestades, sobre escolher ficar quando seria mais fácil partir. Enquanto Leonardo cantava, algo mágico começou a acontecer no estádio. Casais que estavam brigados se abraçavam. Pessoas ligavam para quem tinham se desentendido. O amor, em suas mais diversas formas, estava sendo celebrado e renovado em tempo real. Na arquibancada lateral, Rodrigo Santos, de 28 anos, que havia ido ao show sozinho após uma briga feia com a noiva Sofia na semana anterior, pegou o celular com as mãos trêmulas e discou o número que sabia de cor. Sofia? Sou eu. Eu sei que você não quer falar comigo agora, mas estou aqui no show do Leonardo e ele está falando sobre perdão, sobre escolher amar. Sofia, você pode me perdoar? Podemos tentar de novo? Do outro lado da linha, Sofia estava assistindo ao show pela televisão, sabendo que Rodrigo estaria lá. Quando viu Leonardo interagir com o casal de idosos, quando ouviu as palavras sobre perdão e escolhas diárias, seu coração começou a amolecer. Rodrigo, disse ela, chorando, eu também quero tentar de novo. Histórias similares se multiplicavam por todo o estádio. O poder das palavras de Leonardo, amplificado pela autenticidade do momento que havia vivido com Conceição e Antônio, estava criando uma reação em cadeia de reconciliações e renovações. Quando terminou, depois da chuva, Leonardo se aproximou novamente do casal na primeira fila. Seu Antônio, posso fazer mais uma pergunta? Claro, meu filho, respondeu o idoso, com a simplicidade que havia conquistado o cantor. Como o senhor faz quando fica bravo com a Dona Conceição? Porque, convenhamos, em 52 anos, vocês devem ter brigado algumas vezes. Antônio riu, um som genuíno e caloroso que foi captado pelo microfone e ecoou pelo estádio. Oh, meu filho, claro que brigamos. Ela é teimosa, que nem uma mula, e eu sou cabeça dura que só vendo, disse ele, provocando risos tanto de Conceição quanto da multidão. Mas sabe o que faço quando fico bravo de verdade? Não, conte para a gente. Eu vou lá para o quintal, sento debaixo da mangueira e fico pensando, Antônio, você quer estar certo ou você quer estar casado? E daí, meu filho, a resposta sempre é a mesma. Qual é? Eu quero estar casado com ela. Mesmo quando ela está errada, que é raro, porque geralmente ela está certa mesmo, disse Antônio, piscando para a esposa. O estádio explodiu em risos e aplausos. A sabedoria simples e bem-humorada do idoso tinha tocado a todos. Leonardo balançou a cabeça, sorrindo. Seu Antônio, o senhor deveria dar palestras sobre relacionamento. Ah, meu filho, eu só aprendi na prática. E olha que levei uns 20 anos para aprender direito, respondeu Antônio, honestamente. E a senhora, Dona Conceição, qual é o seu segredo? Conceição pensou por um momento, brincando nervosamente com a aliança no dedo. Acho que é ver o homem que eu me apaixonei ainda dentro do homem que ele se tornou, disse ela, olhando carinhosamente para Antônio. Ele está mais velho, mais barrigudo, mais careca. Ela riu, fazendo a multidão rir junto.
Mas quando eu olho nos olhos dele, ainda vejo o rapaz de 24 anos que me pediu em namoro depois da missa. Antônio pegou a mão da esposa e a beijou suavemente, um gesto tão natural e carinhoso que provocou uma nova onda de emoção no público. Dona Conceição, disse Leonardo, sua voz embargada novamente, a senhora acabou de definir o amor eterno. Ele se virou para o público. Pessoal, esta segunda música é para o amor que vê além das aparências, que ama a alma e não apenas o corpo. Para quem consegue enxergar a pessoa que amamos por baixo de todas as camadas que o tempo adiciona. Leonardo começou a tocar Alma Transparente, uma balada que havia composto anos atrás, pensando na beleza interior das pessoas. Mas naquele momento, cantando após ouvir as palavras de Conceição, a música ganhou um significado completamente novo. Enquanto cantava, Leonardo observava a multidão e via pessoas se olhando de forma diferente, como se estivessem tentando enxergar além da superfície, tentando reencontrar a pessoa por quem haviam se apaixonado originalmente. O show havia se transformado em algo muito maior que música. Havia se tornado uma celebração do amor verdadeiro, uma aula sobre relacionamentos, um momento de cura coletiva para milhares de corações. E tudo isso havia começado com um simples abraço entre dois idosos que escolheram amar um ao outro por mais de 5 décadas. Quando Alma Transparente terminou, o estádio permaneceu em um silêncio reverente por alguns segundos antes de explodir em aplausos emocionados. Leonardo limpou discretamente uma lágrima que teimava em escorrer, tentando recuperar a compostura, mas sabendo que aquela noite havia mudado algo fundamental em sua forma de ver a vida e o amor. Agora, disse ele, aproximando-se mais uma vez do microfone central, a terceira e última música da noite é para o amor que resiste ao tempo. Para quem prova que para sempre não é apenas uma palavra bonita, mas uma promessa que pode ser cumprida. Ele olhou diretamente para Conceição e Antônio. Essa é para vocês dois, que me ensinaram que o amor verdadeiro não é uma história de conto de fadas. É uma escolha corajosa, feita todos os dias por duas pessoas que decidem caminhar juntas, não importa o que apareça no caminho. Leonardo começou a tocar os primeiros acordes de Pense em Mim, uma de suas músicas mais românticas e atemporais. Mas antes de começar a cantar, ele fez algo que surpreendeu a todos. Conceição, Antônio, vocês podem subir aqui no palco comigo? O casal se entreolhou, surpresos e claramente intimidados pela ideia. Conceição balançou a cabeça, envergonhada. Ah, não, meu filho, imagina, a gente já incomodou demais, disse ela, rindo nervosamente. Dona Conceição, vocês não incomodaram nada. Vocês salvaram meu show, salvaram minha noite, e talvez tenham salvado muito mais que isso. Leonardo desceu do palco novamente e estendeu a mão para ela. Oh, por favor, façam essa honra para mim e para todas essas pessoas que estão aqui aprendendo com vocês sobre o amor. A multidão começou a gritar incentivos. Sobe, sobe, sobe. O coro de 50.000 vozes foi impossível de ignorar. Antônio, vendo a hesitação da esposa, sorriu e a encorajou. Vamos lá, Conceição. Já que chegamos até aqui, com a ajuda de alguns seguranças, o casal subiu ao palco principal. Conceição estava visivelmente nervosa, segurando firmemente a mão do marido, mas havia uma alegria radiante em seu rosto. Antônio, por sua vez, mantinha a postura digna e calma de sempre, como se estar no palco diante de 50.000 pessoas fosse a coisa mais natural do mundo. Pessoal, disse Leonardo para a multidão, apresento para vocês Conceição e Antônio dos Santos, casados há 52 anos, professores de amor verdadeiro. O estádio explodiu em aplausos e gritos de aprovação. Conceição acenou timidamente para a multidão, ainda sem acreditar que estava ali. Agora, continuou Leonardo, vou cantar essa música, mas quero que vocês dois dancem. Podem fazer isso para nós? Oh, meu filho,
disse Conceição. A gente já não dança há uns 10 anos. Essas pernas velhas não são mais o que eram. Conceição, interveio Antônio carinhosamente. Lembra que você sempre dizia que queria dançar no palco com o Leonardo? Os olhos dela se iluminaram. Era verdade. Quantas vezes, dançando na sala de casa ao som das músicas dele, ela havia brincado dizendo que um dia gostaria de dançar com o próprio Leonardo. É verdade, admitiu ela, sorrindo. Sempre foi um sonho meio bobo meu. Então não é mais bobo, disse Leonardo. É realidade. A banda começou a introdução suave de Pense em Mim, e Leonardo iniciou a música com uma emoção renovada. Conceição e Antônio, inicialmente tímidos, começaram a se balançar suavemente. Aos poucos, a naturalidade de décadas de dança na intimidade de casa tomou conta, e eles começaram a se mover com uma graça surpreendente. O que aconteceu a seguir foi pura magia. O casal, esquecendo completamente dos 50.000 espectadores, dançou como se estivesse na sala de casa. Não eram movimentos elaborados ou tecnicamente perfeitos. Eram os passos simples de duas pessoas que haviam dançado juntas por toda uma vida, que conheciam o ritmo uma da outra melhor que qualquer música. Leonardo cantava observando a cena e sua voz ganhava uma profundidade emocional que nem ele sabia possuir. Cada verso parecia estar sendo cantado pela primeira vez. Cada palavra carregada de um significado completamente novo. Pense em mim quando a saudade apertar. Pense em mim quando o coração chorar. Pense em mim, que eu vou estar em cada batida do seu coração. Enquanto cantava, Leonardo notou que Conceição estava sussurrando algo no ouvido de Antônio. Ela estava contando para o marido como se sentia realizada, como aquele momento era a coroação de uma vida de amor e simplicidade. Antônio, sussurrou ela, você acredita que estamos aqui? Que um dia fomos apenas 2 jovens pobres de uma cidade pequena e agora estamos dançando no palco com o Leonardo? Conceição, respondeu ele, rodopiando-a suavemente. Nossa vida toda foi um milagre. Cada dia que acordamos juntos, cada problema que superamos, cada momento de alegria que dividimos, isso aqui é só mais um. No meio da multidão, a emoção era contagiante. Pessoas choravam abertamente, tocadas pela simplicidade e autenticidade do momento. Muitos casais haviam começado a dançar também, inspirados pelo exemplo do palco. Márcia Regina, de 55 anos, que havia ido ao show com as amigas após um divórcio recente, sentia uma mistura de melancolia e esperança. Vendo aquele amor maduro e duradouro, ela se perguntava se algum dia encontraria algo parecido. Eles fazem parecer tão simples, disse ela para a amiga ao lado. Talvez seja simples, respondeu Lúcia, sua companheira há 30 anos. Tá aí, talvez a gente que complique as coisas. Na arquibancada VIP, Camila Ferreira, influenciadora digital de 25 anos que havia ido ao show apenas para criar conteúdo para suas redes sociais, havia parado completamente de filmar. Estava hipnotizada pela cena no palco, questionando se os relacionamentos superficiais que mantinha por conveniência social faziam algum sentido diante daquele exemplo de amor verdadeiro. Leonardo chegou ao refrão final da música, mas em vez de cantá-lo, fez algo completamente inesperado. Ele parou de cantar e estendeu o microfone para Conceição. Dona Conceição, a senhora pode terminar a música para nós? Conceição arregalou os olhos, apavorada. Oh, meu Jesus, eu não sei cantar. Todo mundo sabe cantar quando canta com o coração, encorajou Leonardo. Antônio sorriu para a esposa. Canta, meu amor. Você sempre cantou essa música em casa. Com a voz trêmula, mas carregada de emoção genuína, Conceição começou a cantar. Pense em mim, que eu vou estar em cada batida do seu coração. Pense em mim, que nosso amor vai durar toda uma eternidade. Sua voz não era tecnicamente perfeita, mas havia nela uma verdade tão pura, uma emoção tão genuína, que tocou o coração de cada pessoa presente de uma forma que nenhuma técnica vocal poderia conseguir.
O estádio inteiro cantou junto o verso final, criando um coro de 50.000 vozes unidas em celebração ao amor. Quando a música terminou, o silêncio durou alguns segundos antes de uma ovação ensurdecedora tomar conta do lugar. Leonardo abraçou o casal, visivelmente emocionado. "Obrigado", disse ele, sua voz quase inaudível pela emoção. "Querido, obrigado por me lembrarem do que realmente importa. Meu filho", disse Conceição, também chorando, "obrigado a você por realizar o sonho de uma vida inteira e por nos mostrar que nossa história de amor pode inspirar outras pessoas." Antônio se aproximou de Leonardo e lhe deu um abraço paternal. "Rapaz, você tem um dom de Deus. Use ele para espalhar amor, sempre. O mundo precisa de mais amor." Leonardo assentiu, sabendo que aquelas palavras simples continham mais sabedoria que qualquer conselho profissional que já havia recebido. "Pessoal", disse ele para a multidão, "eu podia ficar aqui a noite toda conversando com esses dois, aprendendo sobre a vida, mas sei que vocês têm casa para voltar, famílias para abraçar, pessoas para amar." Ele se virou para Conceição e Antônio. "Vocês mudaram minha vida hoje. E tenho certeza de que mudaram a vida de muita gente aqui." "Leonardo", disse Conceição, "posso te dar um conselho de mãe?" "Claro, dona Conceição." "Não deixe a fama te afastar do amor. Você é um homem bom, a gente vê isso nos seus olhos. Encontra uma pessoa que te ame pelo que você é, não pelo que você tem ou representa. E quando encontrar, agarra com força e não solta mais." Leonardo assentiu, sabendo que nunca esqueceria aquelas palavras. "E uma última coisa", acrescentou Antônio. "Lembra sempre, no final da vida, ninguém se lembra das músicas que você cantou ou dos prêmios que ganhou. As pessoas lembram de como você as fez se sentir. E hoje, meu filho, você fez 50.000 pessoas se sentirem amadas." Com essas palavras, o casal se despediu de Leonardo e começou a descer do palco, auxiliados novamente pelos seguranças. Mas antes de saírem completamente, Conceição se virou uma última vez. "Leonardo", gritou ela, "você sempre terá um lugar na nossa mesa. Se um dia quiser conhecer o amor verdadeiro de perto, aparece lá em casa. Faça um frango caipira que é uma delícia." O convite simples e caloroso arrancou risos e aplausos da multidão. Leonardo sorriu, acenou e respondeu: "Pode ter certeza de que vou aparecer, dona Conceição." Sozinho no palco novamente, Leonardo olhou para a multidão que o esperava em silêncio respeitoso. "Tá, pessoal, eu subi neste palco hoje achando que ia dar mais um show igual a tantos outros, mas vocês, e especialmente Conceição e Antônio, me deram muito mais que isso. Me deram uma lição de vida que vou carregar para sempre." Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. "Quero que vocês saiam daqui hoje com uma missão. Amem mais, perdoem mais, escolham o amor todos os dias, mesmo quando for difícil, especialmente quando for difícil." Leonardo se aproximou da beira do palco uma última vez. "E se vocês têm alguém especial na vida de vocês, não esperem até amanhã para dizer o quanto essa pessoa é importante. Não esperem uma ocasião especial para demonstrar amor. Façam isso hoje, agora, porque a vida é frágil e o amor é a única coisa que realmente importa." As luzes do palco começaram a diminuir lentamente, criando uma atmosfera de encerramento solene e emocionante. "Goiânia, muito obrigado por essa noite inesquecível. E obrigado por me permitirem conhecer dois anjos chamados Conceição e Antônio. Que Deus abençoe a todos vocês." O estádio explodiu em aplausos que pareciam não ter fim. Mas desta vez, não eram apenas aplausos para uma performance musical. Eram aplausos para uma lição de vida, para um momento de humanidade genuína, para uma celebração do amor em sua forma mais pura. Leonardo saiu de palco, sabendo que aquela noite havia mudado não apenas sua perspectiva sobre o amor, mas potencialmente a vida de milhares de pessoas
que presenciaram aquele momento mágico de conexão humana autêntica. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite memorável em Goiânia, e Leonardo não conseguia tirar Conceição e Antônio da cabeça. O vídeo do momento em que interrompeu o show havia se tornado viral nas redes sociais, alcançando mais de 50 milhões de visualizações em poucos dias. Jornais de todo o país publicaram matérias sobre o show que virou lição de amor, e Leonardo recebia diariamente mensagens de fãs contando como aquele momento havia impactado seus relacionamentos. Era uma terça-feira chuvosa de outubro, quando Leonardo tomou uma decisão que surpreendeu toda a sua equipe. Cancelou os 3 shows seguintes da turnê e pediu para Marcos, seu empresário, descobrir o endereço de Conceição e Antônio. "Leonardo, você tem certeza disso?" perguntou Marcos, preocupado. "São 3 cidades, mais de 100 mil ingressos vendidos. Os prejuízos serão enormes." "Marcos, em 40 anos de carreira, quantas vezes cancelei shows sem motivo de força maior?" respondeu Leonardo, olhando pela janela de seu apartamento em São Paulo. "Nunca", admitiu o empresário. "Então confie em mim desta vez. Existe algo que preciso fazer e não posso esperar mais." Leonardo havia passado as últimas semanas refletindo sobre tudo que Conceição e Antônio lhe ensinaram naquela noite. As palavras deles ecoavam constantemente em sua mente. "Escolher amar todo dia. Você quer estar certo ou quer estar casado? Ver o homem que eu me apaixonei ainda dentro do homem que ele se tornou." Mais que isso, ele havia começado a questionar profundamente suas escolhas de vida. A solidão do apartamento luxuoso, as relações superficiais que mantinha, a rotina vazia entre shows e gravações. Pela primeira vez em décadas, Leonardo se sentia perdido, mas, paradoxalmente, também sentia que estava no caminho de se encontrar. Na quinta-feira seguinte, Leonardo embarcou em uma viagem que sabia ser mais importante que qualquer turnê de sua carreira. Conceição e Antônio moravam em Pirenópolis, a 1h30 de Goiânia, numa casa simples de 3 quartos, onde haviam criado 4 filhos e recebido 7 netos. Leonardo chegou à cidade histórica dirigindo ele mesmo um carro alugado, sem seguranças, sem equipe, sem qualquer pompa. Queria que aquele encontro fosse o mais natural possível. Parou em uma floricultura local e comprou um arranjo simples de margaridas brancas. Conceição havia mencionado no palco que eram suas flores favoritas. A Casa dos Santos ficava numa rua tranquila de paralelepípedos, com uma pequena horta na frente e um jardim bem cuidado. Leonardo estacionou do lado oposto da rua e ficou alguns minutos observando, nervoso como há muito tempo não se sentia. Antônio estava na varanda, lendo o jornal numa cadeira de balanço de madeira, quando notou um homem conhecido atravessando a rua em sua direção. "Conceição!" gritou ele para dentro de casa. "Vem cá ver uma coisa." "O que foi, Antônio?" "Estou fazendo almoço", respondeu ela da cozinha. "Conceição, você não vai acreditar quem está vindo aí." Quando Leonardo chegou ao portão, Conceição apareceu na porta, com as mãos ainda sujas de farinha. Ao vê-lo, ela levou as mãos ao peito, incrédula. "Meu Deus do céu, Leonardo, o que você está fazendo aqui?" "Dona Conceição", disse ele, sorrindo e estendendo as flores, "vim aceitar o convite para o frango caipira." Conceição começou a chorar de emoção, secando as mãos no avental antes de abrir o portão. "Meu filho, entre, entre. Antônio, você está vendo isso?" "Estou vendo e não estou acreditando", respondeu Antônio, levantando-se da cadeira. "Rapaz, seja bem-vindo à nossa casa." Leonardo foi recebido com abraços calorosos e genuínos. A simplicidade da recepção contrastava drasticamente com o tratamento que recebia habitualmente, sem reverências excessivas, sem nervosismo, apenas a alegria sincera de pessoas boas recebendo uma visita querida. "Desculpem a casa simples", disse Conceição,
conduzindo-o para a sala pequena, mas aconchegante, decorada com fotografias de família e algumas plantas. Dona Conceição, essa é a casa mais bonita que já entrei na vida, respondeu Leonardo. E ele realmente sentia isso. Senta aí que vou fazer um café, disse ela, já se dirigindo para a cozinha. E você vai almoçar com a gente? Não aceito não como resposta. Antônio se sentou numa poltrona em frente a Leonardo, ainda processando a presença do cantor em sua sala. Posso fazer uma pergunta, meu filho? Disse Antônio. O que te trouxe realmente aqui? Não que não seja bem-vindo, mas deve ter coisa mais importante para fazer do que visitar dois velhos. Leonardo respirou fundo, organizando os pensamentos. Seu Antônio, desde aquela noite em Goiânia, não consigo parar de pensar no que vocês me disseram. Vocês plantaram uma semente na minha cabeça e ela não para de crescer. Que tipo de semente? A semente da dúvida sobre se estou vivendo minha vida da forma certa, se estou priorizando as coisas certas, se não estou desperdiçando tempo precioso correndo atrás de coisas que, no final, não importam. Antônio assentiu compreensivamente. E o que você descobriu? Que estou desperdiçando, quero dizer. Leonardo olhou ao redor da sala simples, mas cheia de vida e amor. Vocês têm algo que eu nunca tive. Apesar de toda a fama e dinheiro, vocês têm paz, têm propósito, têm amor verdadeiro. Conceição voltou da cozinha carregando uma bandeja com café e biscoitos caseiros. Do que vocês estão conversando aí? Leonardo estava me contando sobre as reflexões que fez depois daquela noite, explicou Antônio. Conceição se sentou no sofá ao lado de Leonardo. Meu filho, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Pode, Dona Conceição. Você é feliz? A pergunta, feita com a simplicidade direta que caracterizava a Conceição, pegou Leonardo de surpresa. Ele ficou alguns segundos em silêncio, realmente refletindo sobre a resposta. Não sei, admitiu finalmente. Acho que não sei nem mais o que é felicidade. Ah, meu filho, disse Conceição, pegando carinhosamente na mão dele. Felicidade não é ter tudo o que você quer, é querer tudo o que você tem. É gostar de acordar de manhã, acrescentou Antônio. É ter alguém para dividir os problemas e as alegrias. É encontrar graça nas coisas pequenas. Leonardo assentiu, sentindo uma emoção familiar começar a se formar em seu peito. É por isso que vim aqui, disse ele. Quero aprender com vocês. Quero entender como vocês conseguiram construir uma vida tão rica sendo tão simples. Conceição sorriu. Leonardo, a vida não é complicada. Nós é que complicamos ela. Você quer saber qual é o segredo? É fazer cada dia com amor, acordar e agradecer por estar vivo, abraçar quem está ao seu lado, trabalhar com dedicação, tratar bem as pessoas, dormir de consciência tranquila. Mas e quando as coisas dão errado? Quando vêm os problemas? Aí você enfrenta, respondeu Antônio, junto com quem você ama. Problema dividido é meio problema. Alegria dividida é dobro de alegria. Eles conversaram por horas. Leonardo soube da história do casal, de como se conheceram numa festa junina da igreja, dos primeiros anos difíceis de casamento, da criação dos filhos com poucos recursos, das crises superadas juntos, dos momentos de alegria simples que construíram uma vida feliz. Vocês sabem, disse Leonardo durante o almoço, eu já ganhei todos os prêmios que existem na música brasileira. Tenho mais dinheiro do que consigo gastar, mas nunca me senti tão rico quanto me sinto aqui, nesta mesa, comendo este frango caipira e conversando com vocês. É porque aqui você está sendo você mesmo, disse Conceição. Não o Leonardo cantor, não o Leonardo famoso, só o Leonardo pessoa. E pessoas se conectam com pessoas, não com personagens. Após o almoço, Antônio mostrou a Leonardo sua pequena oficina nos fundos da casa, onde fazia móveis de madeira como hobby. Conceição levou-o para ver sua horta, onde cultivava verduras e temperos que usava na cozinha. Vê isso,
disse ela, apontando para os pés de tomate. Eu planto, rego todo dia, cuido com carinho e ele me dá frutos. É igualzinho ao amor. Você planta, cuida todo dia e ele te recompensa. Quando a tarde começou a cair, Leonardo sabia que precisava partir, mas também sabia que algo fundamental havia mudado nele. Conceição, Antônio, como posso agradecer por tudo que fizeram por mim hoje? Vivendo melhor, respondeu Conceição simplesmente, encontrando seu caminho para a felicidade. E não esquecendo que sempre terá uma família aqui, acrescentou Antônio, abraçando Leonardo como um filho. 6 meses depois, Leonardo surpreendeu o mundo da música brasileira, anunciando uma pausa na carreira. Não era a aposentadoria, mas um período sabático para redescobrir o que realmente importa na vida, como declarou em entrevista. Durante esse período, Leonardo se mudou para uma casa simples no interior de São Paulo. Começou a namorar Helena Cristina, uma professora de música que conheceu num projeto social, e passou a visitar Conceição e Antônio regularmente, considerando-os os avós que nunca teve. O relacionamento com Helena floresceu de uma forma que Leonardo jamais havia experimentado. Era um amor baseado na amizade, no respeito mútuo, na simplicidade dos gestos cotidianos. Eles cozinhavam juntos, cuidavam de uma pequena horta, adotaram 2 cães e construíram uma rotina tranquila e feliz. Helena, disse Leonardo numa tarde de domingo, enquanto preparavam o almoço juntos. Você acredita em destino? Por que a pergunta? Porque acho que tudo que aconteceu naquele show em Goiânia foi destino. Eu precisava conhecer Conceição e Antônio para aprender a viver de verdade. E precisava aprender a viver de verdade para poder te amar direito. Helena sorriu, beijando suavemente o rosto dele. Então agradeça a eles todos os dias. 1 ano depois do encontro que mudou sua vida, Leonardo organizou um show especial em Pirenópolis. Uma apresentação intimista para apenas 1000 pessoas, onde contou toda a história de sua transformação. Conceição e Antônio estavam na primeira fila, orgulhosos como avós, vendo o neto se apresentar. Pessoal, disse Leonardo naquela noite, 1 ano atrás, eu pensava que sabia tudo sobre amor porque cantava sobre ele. Mas foi aqui, nesta região, que 2 pessoas especiais me ensinaram que cantar sobre amor e viver o amor são coisas completamente diferentes. Ele apontou para o casal na primeira fila. Conceição e Antônio, vocês mudaram minha vida. Me ensinaram que felicidade não está no tamanho do palco, mas no tamanho do coração. Que amor verdadeiro não é uma música bonita, mas uma escolha diária de cuidar de quem está ao seu lado. Leonardo pegou a mão de Helena, que estava ao seu lado no palco. E me ensinaram que nunca é tarde para recomeçar, para escolher a felicidade, para construir uma vida baseada no amor verdadeiro. Ele se ajoelhou diante de Helena, tirando uma aliança simples do bolso. De Helena Cristina, você quer me ajudar a praticar pelo resto da vida tudo o que Conceição e Antônio me ensinaram sobre amar de verdade. O sim dela ecoou pelo pequeno teatro, acompanhado de lágrimas de emoção de toda a plateia. Conceição chorava copiosamente, enquanto Antônio sorria orgulhoso, sentindo que sua missão de ensinar sobre amor verdadeiro havia sido cumprida mais uma vez. 2 anos depois, Leonardo e Helena se casaram na Igreja do Rosário de Pirenópolis, com Conceição e Antônio como padrinhos especiais. A cerimônia simples, com apenas familiares e amigos próximos, foi a celebração de uma nova vida, construída sobre as bases sólidas do amor verdadeiro. Na festa, realizada no quintal da casa de Conceição e Antônio, Leonardo cantou apenas uma música, Pense em Mim, a mesma canção que havia mudado sua vida naquela noite memorável em Goiânia. Mas desta vez, ele cantava para sua esposa, diante de pessoas que realmente importavam, celebrando não a fama ou o sucesso, mas a conquista de algo muito mais precioso, uma vida plena de amor e significado. Helena, sussurrou ele no ouvido da esposa enquanto dançavam.
Obrigado por me ensinar que o amor não é uma performance, é uma vida compartilhada. Leonardo, respondeu ela. Obrigada por me mostrar que às vezes precisamos parar a música para ouvir o que realmente importa. Do outro lado do quintal, Conceição e Antônio observavam a cena, abraçados como sempre, satisfeitos por ver que sua simples demonstração de amor havia plantado sementes que floresceram numa nova história de felicidade. O Antônio, disse Conceição, você acha que um dia vamos entender completamente o poder do nosso amor? Conceição, respondeu ele, beijando suavemente a testa da esposa. Acho que nosso amor é maior do que nós mesmos, e é por isso que ele toca outras pessoas. Porque amor verdadeiro não cabe só em duas pessoas. Ele transborda e transforma todo mundo ao redor. E assim, numa noite estrelada de Pirenópolis, cercados por pessoas queridas e celebrando uma nova união baseada nos valores eternos do amor verdadeiro, todos entenderam que às vezes os momentos mais simples são os que criam as transformações mais profundas. O amor de Conceição e Antônio continuava irradiando, criando novas histórias, inspirando novos começos, provando que quando duas pessoas escolhem amar de verdade, elas não apenas constroem sua própria felicidade, elas se tornam faróis de esperança para todos que ainda acreditam no poder transformador do amor.